Olá, tribo de luz! Como vocês estão? Espero que estejam muito bem, que estejam na paz e na alegria, vibrando e acendendo aí a chama interior do amor. Meus queridos, para quem não me conhece ainda, eu sou Tiarla Matos, terapeuta e mentora do autoconhecimento. E se você ainda não conhece o meu canal, eu te convido agora a começar a seguir este canal, ative as notificações e fique ligado em todas as novidades que eu estarei trazendo aqui para vocês. Nós temos já gravados aí para vocês muitas meditações, eu tenho os podcasts e também temos lives gravadas inteirinhas para que vocês possam aí ativar a sua sabedoria interna. Meus queridos, nós estamos indo então para o 7º capítulo da leitura do livro Como Entender o Efeito Sombra. E para você que está chegando agora neste canal, para que você fique alinhado com o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos então fazendo a leitura do livro O Efeito Sombra. Nós temos uma playlist, já estamos no 2º livro, pois este que eu estou lendo agora é o 2º. Como entender o efeito sombra. Então, para que você fique alinhado, né, com o que você vai ouvir aqui, é importante que você volte atrás e veja os outros vídeos da playlist para te auxiliar e facilitar aí a sua leitura. E sem mais delongas, vamos iniciar esta leitura. Então, meus queridos, capítulo 7. Decodificando o falso eu. O medo e a vergonha são os pais do falso eu. O nosso ego querido, num esforço para se distanciar dos seus sentimentos profundos de desvalor e impotência, ele constrói uma máscara, uma persona, para se esconder por trás dela. É isso mesmo que o ego faz. Esse falso eu é encarregado de uma missão única: esconder todas as partes indesejáveis e inaceitáveis de nós mesmos. Não precisaríamos criar um falso eu se no fundo de nosso coração nos sentíssemos bem com relação a quem nós somos. Criamos essa persona como meio de nos esconder e de nos proteger do que os outros e nós mesmos fizemos de errado ou de ruim, aquilo que nós não aceitamos. Criamos um falso eu e na esperança de algum modo que isso nos ajude a entender as diretrizes severas de nosso ambiente exterior, não importa o quanto possam ser insanas, assustadoras ou pouco inteligentes. Nós criamos um eu na esperança de que isso nos ajude a compreender o que há de errado no externo, conforme a nossa criação. Na infância, quanto mais nos expressávamos e demonstrávamos comportamentos que provocavam críticas cruéis ou castigos sem sentido algum, mais nos separávamos da nossa verdadeira essência. Cada incidente que provocava desaprovação, cada expressão silenciada, porque estávamos chorando, gritando, fazendo perguntas demais, ou correndo demais, dançando demais, rindo demais, enquanto os nossos pais tentavam trabalhar, faziam com que nós separássemos inconscientemente do nosso eu autêntico, do verdadeiro eu. E ao fazer isso, também nos separávamos da nossa alegria, da paixão, do coração generoso. Então, para garantir a sobrevivência emocional, começamos o processo cruel de tentar encobrir o eu autêntico, para que possamos nos tornar o que considerávamos o nosso eu correto perante a sociedade, o aceitável perante a sociedade ou os nossos pais. O eu que poderia fazer parte da sociedade sem críticas e sem julgamentos. A cada rejeição, criávamos mais separação interior e construíamos as paredes invisíveis, cada vez mais grossas, para proteger o nosso terno coração e sensível. Que pesado isso, né, meus queridos? Veja bem, tudo começa na nossa infância, né? Quando nós começamos a descobrir a nossa verdadeira essência, muitas vezes nós somos bloqueados, porque os nossos pais não têm tempo, porque a sociedade é corrido, e aquela coisa toda. E aí nós fazemos o quê? Criamos camadas e camadas
para não permitir que os outros nos vejam verdadeiramente. Seguindo a leitura. Dia após dia, experiência após experiência, construíamos, por ignorância, uma fortaleza invisível, que se tornou nosso falso eu. Essa fortaleza de falsa expressão, de expressão limitada, obscureceu a nossa essência, ocultando as nossas vulnerabilidades, sensibilidades e muitas vezes a capacidade de ver e conhecer a verdade sobre nós mesmos. Quando eu tinha 10 anos de idade, depois de algumas situações ingratas, uma grande dose de rejeição e algumas decisões ruins da minha parte, essa corrupção aconteceu dentro de mim. Ela começou na forma de decepção pela injustiça que eu sentia na minha vida e no mundo. E à medida que eu crescia, a minha natureza doce foi aos poucos sendo substituída por uma postura defensiva, com relação aos outros, é claro. Com o tempo, passei de doce a amarga, de terna a severa, de aberta a retraída, de confiante a insegura. A burrice era a minha grande nêmese, algo que eu nunca queria ter. A minha irmã mais velha, Arielle, era ao mesmo tempo a minha heroína e a minha rival, e parecia ter recebido de Deus muito mais inteligência do que eu, embora as minhas notas não fossem ruins. Arielle fazia redações maravilhosas e era a única que podia andar pela casa com a cabeça erguida, exibindo seu boletim digno de uma nota de um jeito que todos pudessem olhar e notá-lo. Alta e confiante, Arielle ocupou facilmente o posto de irmã mais inteligente. Eu me resignei em ser a irmã mais burra, o que feria o meu ego já tão fragilizado. Ora, não demorou muito até que a minha essência divina e a minha beleza interior fossem encobertas pela vergonha e pelo medo. Eu me sentia constrangida por ser falha, imperfeita, inferior, insuficiente. E morria de medo de que, se eu expusesse essa fraqueza, as pessoas começassem a me deixar de lado ainda mais. Essas feridas cobriram a minha inocência e afastaram-me do meu dom mais precioso, a ligação com o meu eu superior, com Deus e com todo o bem maior. Na época em que eu tinha 8 a 9 anos, eu já tinha começado a meticulosa tarefa de tentar provar a todo mundo à minha volta que eu era sim importante, que eu era boa o suficiente e que era inteligente também. Aos poucos, me escondi atrás de uma fachada de arrogância e guardei o coração sobre todas as camadas de falsa bravata que poderia criar. Sentindo-me separada do mundo à minha volta e dolorosamente sozinha, embora sempre houvesse pessoas perto de mim, comecei o processo desgastante de fingir ser alguém diferente de quem eu era. A insegurança me levou a criar uma máscara chamada Sei Tudo. Tentei arduamente tornar essa máscara convincente, criando defesas para afastar qualquer pensamento, crença ou julgamento. Qualquer coisa que pudesse me atrapalhar. Pessoas, lugares que não estivessem em sintonia com a minha nova persona construída. Eu me tornei muito severa em relação a todas as minhas crenças e opiniões, impondo-as àqueles à minha volta e achando que essa era a melhor maneira de provar ao meu ego ferido que eu era mais inteligente que a minha irmã. Eu estufava o peito e vestia a nova máscara para poder fingir que era alguém que eu não era. A minha máscara, a face do meu eu falso, franqueou-me o acesso a uma persona social que eu julgava aceitável e capaz de proteger o meu coração terno e sensível. Então, a nova versão, melhorada, obviamente, de Debbie, viria em meu auxílio e eu poderia fingir, pelo menos por um tempo, que era a garota que queria ser e não a que realmente era.
Com a máscara, eu podia ser forte e confiante, a garota inteligente a quem todo mundo pedia conselhos. Eu podia ser a garota sábia e amorosa que a família respeitava e queria ouvir. Eu podia ser a garota bonita, popular, aquela que não ligava para o que os outros pensavam. Com o meu eu falso intacto, eu conseguiria me livrar dos sentimentos terrivelmente debilitantes e de desvalor, estupidez. Eu poderia fingir que estava tudo bem. Fingir que estava tudo bem. Eu aprendi a sorrir, a dançar, a ser tranquila e a fingir indiferença para que a máscara do falso eu enganasse ainda mais os outros e a mim mesmo. Aprendi a improvisar e, mais importante ainda, aprendi a proteger o meu coração. Ou assim eu pensava. Esconder as minhas inadequações foi essencial naquele momento. Pouco a pouco, fui descobrindo as maneiras de encobrir a vergonha e o medo que eu guardava no peito. E aí começou, então, a corrupção interna. Meus queridos, agora é que vem bomba. Prestem atenção nessa parte. Corrupção interna. A única maneira de garantir que nosso eu autêntico e imperfeito não seja descoberto ou exposto é começar a desenvolver o lado contrário da qualidade que temos a ocultar. Vou repetir. A única maneira de garantir que nosso eu autêntico e imperfeito não seja descoberto ou exposto é começar a desenvolver o lado contrário da qualidade que temos que ocultar. Trata-se de um grande disfarce. Nós fugimos e construímos cuidadosamente uma máscara para que ninguém, nem nós mesmos, nos reconheçamos. Nós nos empenhamos para supercompensar qualquer qualidade que julguemos o oposto positivo daquela que queremos disfarçar. Se na infância você se sentia como se fosse invisível, se achava que não era reconhecida pelas pessoas, aquelas pessoas que mais você amava, você pode ter adotado uma persona carente de atenção para atrair aquilo que você queria. Se você se sentia insignificante por ter criado uma fachada para se sentir importante, isso deve ter acontecido muitas vezes. É assim que funciona. Com uma necessidade desesperada de fazer parte, tentamos incansavelmente nos tornar qualquer coisa que julgamos desejável para a nossa família, amigos, colegas e outras influências externas importantes para nós. Sem pensar duas vezes, desistimos da nossa luz, desistimos da nossa inocência, desistimos da verdade mais profunda e encobrimos a nossa verdadeira essência, a nossa expressão autêntica de ser, apenas para ser aceito de acordo com os padrões da sociedade. Que triste isso, né, meus queridos? Que triste isso. E quantos de vocês que estão ouvindo agora repetiram este padrão e seguem fazendo isso, tentando ser aceitos? Continuando. Na ânsia para nos agarrar ao amor de que precisamos, privamo-nos do que é mais sagrado, afastamo-nos dos nossos desejos autênticos e tentamos alcançar o impossível, entrosarmos-nos com aqueles que julgamos merecedores do nosso amor e afeição, e sermos aprovados, aceitos e amados por eles. Vai lá, o nascimento bem-sucedido do nosso falso eu, quando alguém nos aceita. A nossa vergonha e o nosso medo nos convencem a usar um número infinito de máscaras e a nos esconder atrás delas. Como nos falta a compreensão de que não apenas nós, mas os nossos queridos amigos e familiares possuem os seus demônios interiores, as suas sombras. Negamos essas partes do nosso ser e começamos o processo incansável de criar personas, fantasias, por assim dizer. Para esconder tudo o que realmente somos, criamos fachadas externas para que ninguém descubra os nossos pensamentos, desejos e impulsos sombrios.
O problema, é claro, é que acabamos perdendo de vista não só a nossa escuridão, mas também a nossa luz. A nossa natureza autêntica está agora coberta de impurezas e passamos a viver mecanicamente com base nos aspectos inferiores do nosso eu e do nosso ego ferido. O ego ferido, totalmente convencido de que será rejeitado ou deixado de lado caso as suas imperfeições sejam reveladas, esquece-se de que idealizou uma persona, uma máscara, para mostrar ao mundo. Então o ego perde inevitavelmente o acesso à sua contraparte mais brilhante e evoluída e se identifica completamente com o falso eu que criou. A missão do falso eu é se tornar aceitável para ele mesmo, o que mais uma vez é como uma droga alucinógena, pois o falso eu foi criado para que ele não tivesse de lidar com o eu, que julgava ser por causa das suas feridas. Então, esse novo eu, o falso eu, tenta incansavelmente ser alguém que não é, para que ninguém descubra a verdade que ele não é o seu eu autêntico, verdadeiro, que você julgou danificado ou perdido décadas atrás. O falso eu tem muitas maneiras de esconder a vergonha que sente, de camuflar a dor e disfarçar a verdadeira natureza. Eis porque é tão difícil descobrir a verdade sobre a nossa natureza magnífica, e porque temos que cometer de vez em quando um ato inacreditavelmente autodestrutivo para podermos romper a fachada sólida do nosso falso eu e decifrar o código que nos convenceu a esconder a nossa verdadeira natureza, quem nós somos em essência. O ego ferido pode usar uma grande variedade de máscaras para camuflar o que ele considera suas inadequações. A natureza da fachada que escolhemos varia de pessoa para pessoa, e a maioria de nós tem mais do que uma máscara social, aquela que escolhemos de acordo com quem estamos e no estágio da vida em que estamos vivendo. A maioria de nós começou a construir essas fachadas externas em tenra idade, à medida que tentávamos calcular que modo de ser nos asseguraria maior amor e cobriria melhor a nossa dolorosa vergonha e o nosso ego ferido. Alguns de nós escolheram a sua persona observando como outras pessoas encaravam o próprio eu autêntico e verdadeiro, e depois ajustando a sua persona de acordo com essas observações. Podemos ter escolhido uma determinada persona por achar que ela impediria que fôssemos magoados ou que nos tornaria invisíveis aos olhos daqueles que nos criticavam. Podemos ter optado pela máscara do durão ou da durona, porque isso era o que a sociedade esperava de nós, ou porque tínhamos receios de expor o nosso verdadeiro eu, doce e inocente, e acabar sendo alvos de chacotas ou feitos de bobo. Se a burrice era condenada na nossa casa, podemos ter nos transformado em snobs intelectuais, conhecidos também como sabichões. Podemos ter escolhido uma máscara em particular, porque víamos que aquela funcionava muito bem para alguém que conhecíamos. Talvez tivéssemos uma amiga na escola que tinha a admiração e o respeito dos colegas por usar a máscara da boa moça, do cuca fresca ou do valentão. Por isso, idealizamos uma persona semelhante. Talvez tenhamos percebido toda a atenção masculina que a sedutora atraía, ou como o charmoso conhecia que todas as mulheres comessem na palma de sua mão. Talvez tenhamos percebido muito cedo na vida que nunca seríamos populares e tenhamos adotado o que nos pareceu a segunda melhor opção, o admirador, sempre disponível para aqueles que tinham fama, poder ou status maior do que ele mesmo. Talvez a culpa e o dever tenham sido passados de geração em geração na sua família. Portanto, você simplesmente adotou a persona que viu na sua mãe e se tornou um mártir clássico.
Criamos as máscaras a partir das observações que fizemos de quais nossos comportamentos eram considerados aceitáveis e quais os não eram. Então, conscientemente ou inconscientemente, começamos a nos moldar de acordo com o que acreditávamos que iria esconder os nossos traços de caráter inaceitáveis, ou ainda nos trazer o tipo de amor e atenção que desejávamos. Alguns de nós tinham a consciência, mesmo quando bem jovens, de que estávamos tentando ser alguém que não éramos. E outros assumiam automaticamente uma fachada para esconder as partes inaceitáveis ou rejeitadas de si mesmo. Mesmo agora, alguns dos que estão lendo este livro saberão exatamente do que eu estou falando, embora outros possam nem ter percebido que estão usando alguma versão de máscara há mais de 20, 30 ou 40 anos. E sem o seu conhecimento e sem o seu eu autêntico, tudo estará oculto atrás dessa máscara. Imagine que você tenha recebido um presentinho, uma moedinha mágica, por exemplo. Você recebeu isso da sua avó. E para mantê-lo num lugar seguro, você o escondeu em algum lugar para ninguém encontrar. Você seria capaz de se lembrar, depois de todos esses anos, onde escondeu? Você seria capaz de se lembrar que escondeu realmente essa moeda? E o mesmo vale para o nosso eu autêntico. Nós os escondemos por tanto tempo que nos esquecemos de quem ele é ou de que ele um dia existiu. Qual seja a sua fachada que você escolheu agora, qualquer que tenha sido o tempo que você criou, consciente ou inconscientemente, a sua máscara foi concebida para distanciá-lo da vergonha que sentiu com respeito a certos aspectos de sua verdadeira natureza. E mais importante ainda, ela foi concebida para garantir estes aspectos indesejáveis, para manter estes aspectos bem escondidos dos olhos dos outros. O constrangimento que o levou a criar essa máscara pode decorrer de milhares de coisas. Por exemplo, a sua vergonha pode ser causada por ser um caipirão. Horrorizado, você se esconde atrás de uma máscara que o fez parecer sexy, desejável e popular. 10 anos depois, sentindo-se perdido e sozinho, você começa a buscar o seu eu verdadeiro. Está tentando encontrar a sua voz autêntica, a sua paixão de verdade, a sua natureza real. Porém, recusa-se a tirar a máscara, pois você odeia o fato de temer o que está escondido atrás dela. Talvez a sua maior vergonha seja o fato de ser egoísta, rude e, portanto, não tão adorável quanto os outros membros de sua família. Então você se esconde atrás de uma máscara de simpatia, polidez e bondade. Desenvolve maneiras impecáveis, um grande traquejo social e um sorriso caloroso e afável. Então, um dia, quando não aguenta mais viver da prisão do seu próprio ambiente polido e controlado, você tenta escapar do confinamento da sua própria fachada, sentindo que é muito mais do que a sua máscara permite que você expresse. Mas quando tenta romper este fabricado que você mesmo criou, o seu medo o faz retroceder, pois você não quer sentir a vergonha de ser rude, egoísta, indigno de amor. Não quer que os outros vejam quem você realmente é, se considerando uma pessoa errada. Talvez a sua vergonha seja o fato de ser um João Ninguém. No colegial, você decidiu esconder este fato, tornando-se o famoso super realizador. Você passou a fazer parte do Grêmio Estudantil, foi um líder e entrou numa das melhores universidades do país. 20 anos depois, percebeu que nenhuma realização material pode trazer a satisfação que você passou a vida procurando. O vazio que sente o leva a buscar uma vida mais significativa e cheia de propósito. Você começa a perceber que você e a sua vida podem ser muito mais do que são. Mas, novamente, quando começa a chegar perto da verdade, começa a sentir a vergonha tóxica de si mesmo. E é tão profunda que remete você ao seu passado, quando se sentia um João Ninguém. Então, em vez de mergulhar em si mesmo e descobrir o que procura,
você vira as costas mais uma vez e tenta encontrar uma maneira de se tornar a sua máscara mais palpável novamente. Depois que a nossa fachada ocupa o seu lugar, nós nos acostumamos à natureza da máscara que criamos. Se somos as boas moças, buscaremos oportunidades em que possamos mostrar o quanto somos prestativos, gentis e úteis. Se somos vítimas, inconscientemente nos colocaremos em situações precárias, em que seremos usadas, abusadas e passadas para trás. Se somos os bajuladores, encontraremos as pessoas certas a que nos agarrar. Geralmente pessoas cuja aprovação almejamos, que nos pedirão para fazer coisas por elas, de modo que possamos dizer sim, mesmo quando o nosso maior desejo é dizer não. Em outras palavras, atraímos as pessoas exatas que nos ajudarão a garantir que possamos continuar representando o mesmo personagem o tempo todo, mesmo quando isso se torna tão doloroso que mal podemos suportar. Nós nos agarramos às nossas fantasias, acreditando que somos a máscara que criamos. Confundimos a pessoa que somos com a persona que nos tornamos. As nossas personas, muitas vezes, começam com um mecanismo protetor e logo se tornam a nossa própria prisão. Que forte isso aí, meus queridos, meu Deus do céu! As máscaras são as gaiolas invisíveis que limitam a autoexpressão e nos roubam a capacidade de sermos nós mesmos. É como uma brincadeira de esconde-esconde. Escondemos as nossas características indesejáveis, né? E depois precisamos procurá-las para reivindicar o nosso eu autêntico, oculto por trás de tantas máscaras. As nossas máscaras sociais não foram criadas à toa ou por acidente. Elas foram construídas gradativamente para encobrir aquilo que experimentávamos em resultado de incidentes, né, na nossa família, com os amigos, que nos faziam nos sentir mal com relação ao que somos. Como treinadora e líder de seminários especializada em educação emocional e espiritual, passei os últimos 20 anos ensinando pessoas de todas as procedências a reconhecer as suas máscaras e começar a desmantelá-las. É uma experiência tocante e surpreendente testemunhar a desconstrução do eu fabricado num ambiente seguro que nos dá apoio. Nós, na verdade, sabemos muito mais a respeito do modus operandi do nosso ego ferido do que podemos imaginar. Num workshop intensivo que fiz pouco tempo atrás para alunos e participantes de um de meus programas de treinamento, pedi que todo mundo do grupo contasse sobre a maior vergonha que tinham cultivado ao longo de toda a vida e a máscara que haviam usado para escondê-lo. Os trechos a seguir oferecem um vislumbre pungente das fachadas de homens e mulheres instruídos e produtivos como você e eu. Leia-os e você talvez consiga encontrar fragmentos de sua própria vergonha nesses depoimentos. Imagine alguém diante de você numa sala dizendo: "A minha vergonha é ser uma tarada que gosta de namorar e encobre isso vestindo-se num estilo conservador, retraindo-se sexualmente e mantendo os homens à distância. A minha vergonha é ser lésbica sem família, e eu encubro isso sendo engraçada, cultivando muitas amizades e sempre sendo a alma da festa. Minha vergonha é ser insensível e indiferente, e eu encubro isso sendo simpática, uma boa ouvinte e preocupando-me com as necessidades de todo mundo. A minha vergonha é não ser boa, inteligente e bonita o suficiente, e eu encubro isso fingindo que sou perfeita. Tenho filhos perfeitos, a casa perfeita e o emprego perfeito. A minha vergonha é ser um perdedor, um fracassado, e eu encubro isso sendo um treinador corporativo e um palestrante motivacional. A minha vergonha é ser alguém fraco, sem poder algum e indecente. Encubro isso olhando todo mundo nos olhos e fazendo com que se sintam muito importantes.
A minha vergonha é ser tão insano quanto meu irmão alcoólatra. Encubro isso sendo consultor financeiro e mantendo a minha vida sempre em ordem e impecável. A minha vergonha é morrer de medo dos homens. Encubro isso expondo-me sem constrangimento, vestindo roupas curtas e provocantes e usando um batom vermelho vivo. A minha vergonha é que eu desdenho na maioria das pessoas e eu encubro isso sendo um líder envolvente e dedicado na minha comunidade. A minha vergonha é ser fria e calculista e eu encubro isso sendo uma pessoa extremamente calorosa, carinhosa e acessível. A minha vergonha é ser uma mentirosa patológica e eu encubro isso falando a todo mundo sobre a importância de honra e da dignidade. A minha vergonha é que dependo financeiramente da fortuna da minha família e eu encubro isso fingindo ser bem-sucedida e dizendo a todos que tenho uma empresa de $1 milhão. A minha vergonha é ser um rejeitado que ninguém quer e eu encubro isso mantendo sempre um relacionamento. A minha vergonha é ser intolerante e eu encubro isso me mostrando amiga de pessoas de todas as raças e convidando-as para ir à minha casa. Eu espero nesse momento que estes exemplos o ajudem a entender o mecanismo que cria e molda o falso eu. Embora tenha levado certo tempo para que os participantes reunissem coragem para serem transparentes e vulneráveis, a transformação que ocorreu em cada um deles depois deste processo mudou-lhes a vida, abriu seu coração e fez a busca pelo verdadeiro eu. Então, meus queridos, eu finalizo aqui a leitura deste capítulo 7, onde nós estamos decodificando o falso eu, entendendo como ele age em nossa vida. Eu peço a vocês que finalizaram esta leitura, que curtam essa leitura se vocês gostaram, que compartilhem com outras pessoas para que esse conhecimento chegue a todas as casas e lares, porque isso aqui é muito importante. Tem muita gente sofrendo, né, com depressão por não conseguir ser quem ela é verdadeiramente, fingindo ser algo que ela não é. Então vamos ajudar essas pessoas contribuindo da melhor forma que a gente pode. Também quero deixar aqui um pequeno exercício para vocês, assim como foi citado aqui, que você pegue um papel, né, e comece a escrever o que te traz vergonha, qual é a sua maior vergonha e o que você faz para encobrir ela. Faça a sua reflexão, a sua observação, né, leia o que você escreveu e faça uma pequena meditação para dissolver isso. Pode ser até uma meditação do Ho'oponopono para você fazer para si mesmo, tá bom? E depois me conta aqui nos comentários como é que foi essa experiência. Você pode queimar as suas anotações com a sensação de que foi resolvido e concluído. Agradeço a cada um de vocês que esteve até aqui, gratidão, e ficaremos para a parte 2, que é onde nós vamos trabalhar sobre as máscaras especificamente. Como ter paz com todas as máscaras que nós criamos. Fiquem com Deus e até a próxima!